né? O luto ele é um tema bastante abrangente porque ele, de fato, quando nós falamos de luto, não necessariamente falamos apenas de perca de pessoas importantes, né? Hoje em dia está muito comum pessoas, pais e mães de pets, e essas pessoas, quando perdem seu animalzinho também, passam por um processo de luto. Assim como uma pessoa que está desempregada, né, perdeu o emprego, ele entra num processo de luto. O processo do luto nada mais é do que um momento de tristeza e melancolia que a pessoa passa após uma perca importante. Então, tudo o que nós conhecemos, que nós perdemos, que nós gostamos, pode ser considerado luto, né? Tem gente que perde o emprego, a casa, a namorada. Não necessariamente estamos falando sobre a morte, mas eu acho que podemos começar falando sobre esse tema logo, a morte. Nós todos evitamos falar sobre isso. Eu vi uma frase de um filósofo que ele diz: a vida é... Vivemos numa grande estação à espera do trem que nos leva para o além. Que provocação filosófica interessante. E tudo que nós fazemos nessa estação é a inquietude enquanto o trem não chega. Mas temos a certeza que esse trem chegará, né? Então nós todos sabemos que findaremos assim um dia. Até me perguntaram essa semana, eu estava com uma pessoa lá no consultório e falei do programa da rádio e do tema. E ela disse: posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Você tem medo de morrer? Olha que pergunta interessante, né? E eu disse com sinceridade: medo mesmo não. Eu tenho medo de morrer nesse momento, porque tenho criança, né, para cuidar. Tenho algumas coisas que se eu morresse talvez ficaria mais difícil. Mas eu tenho, na verdade, pena de saber que um dia vamos morrer, cara, porque temos muitos projetos em execução. A vida ela é gratificante porque todo dia nos dá uma oportunidade diferente. Eu estava vendo ali, assim, olhando, observando a mim, a Enilda, a tantos outros, como nós conseguimos vencer, né? Hoje eu fui fazer uma palestra na cidade do Cedro. E quando terminou a palestra, sabe, o pessoal elogiando, aquela coisa, eu fiquei muito grato, agradeço a todos lá da escola Manuel Joaquim Leite pelo convite, né, pela confiança. E depois eu fiquei me perguntando, cara, como é possível a gente aprender tanta coisa? Porque se isso fosse há 10 anos atrás, talvez eu estivesse lá na empresa, raspando pneu, trabalhando com pneu, fazendo outra coisa, né? E hoje, assim, uma volta muito grande. Então a vida, as pessoas temem perdê-la tanto por não saber de verdade o que há do outro lado, quanto por deixar de fazer tudo aquilo que ama. Eu acho que o pensar em morrer já coloca o ser humano em luto, num próprio luto. É tanto que uma vez eu conversando também com um paciente, ele chegou preocupado porque ele disse que sonhou no próprio velório. Ele sonhou chegando num velório e quando chegou era o dele. E ficou perturbado com aquilo, porque ele disse que até então ainda não tinha caído a ficha que um dia ele morreria. Não é interessante para a gente começar esse bate-papo sobre a morte humana, né? Enildo, para você, eu vou fazer uma pergunta intrínseca para Enildo aqui, já de cara, para ele começar. Para você, qual é o significado da morte? O significado é morrer bem. Viver bem para morrer bem. Certamente das espécies vivas, né, os animais, a espécie humana talvez seja a única que consegue perceber sua finitude. Consegue ele se dar conta de que a morte é um fato. É um fato que acontece na vida dos seres vivos. Então, pensar sobre a morte é também refletir sobre o modo como nós vivemos, o modo como nós estamos vivendo. A morte é uma certeza, talvez a única certeza concreta, existencial que nós temos na vida, é sabermos que nós somos finitos. Daqui a 100 anos, certamente, eu não estarei mais aqui nessa dimensão da vida. E vocês também não, certamente. É verdade? Tem uma certeza. Então, quando pensamos na morte, temos que refletir sobre a nossa vida. A nossa vida. Tem estudos que comprovam que pessoas que têm uma vida tranquila, uma vida equilibrada, uma vida serena, até no momento da morte, tem uma morte tranquila e serena.
sabe? É estranho falar sobre isso, né? O processo do morrer, né? Ele está relacionado ao nosso processo de vida. Como eu vejo a vida, como eu vivo as minhas experiências, as minhas relações, como eu realizo os meus projetos, né? Meus projetos profissionais, familiares, em todos os sentidos, como eu lido com as perdas, Felipe, olha só, como eu lido com as coisas que se vão, porque chegou o seu tempo. Tudo na vida tem um começo, um meio e fim. Aliás, todo no universo tem um começo, um meio e um fim. E a vida humana, ela tem uma coisa maravilhosa que, mesmo após a morte, o fim de alguém, né, nós deixamos um legado. Fica a memória. Nós somos seres históricos. E esse ser histórico, ele é capaz de se eternizar. Você falou em filósofos, quantos pensadores, né, de várias áreas, quantos seres humanos, quantas pessoas estão vivas hoje em nossa lembrança, em nossa mente, devido à maneira como eles viveram. Não é interessante? Como eles viveram. Então fica um legado. Então pensar sobre a vida é pensar sobre como eu quero ser lembrado após a minha morte. Como eu quero que daqui a 100 anos as pessoas que virão após a minha pessoa, né, vão falar sobre mim. Que sentimento terão, né? Então acho que o ponto central do luto e o que faz com que o ser humano consiga elaborar o luto, isto é, né, aprender a conviver com a ausência daquela pessoa ou daquela situação ou daquele objeto que eu perdi, que para mim tinha muito significado afetivo. Eu aprender a lidar com essa ausência de adaptação é fundamental pensar sobre isso. A morte, ela, como você falou, ela é a continuação da vida. Muita gente imagina que é a interrupção da vida, mas essa pessoa ela deixa de viver existencialmente, mas ela passa a ser lembrada, né, por todas as coisas que faz. Só que a morte, Enildo, ela tem uma função também. Ela não é algo desnecessário, né? Ela é uma função. Eu gostaria que você que está em casa e você que está aqui comigo, imagine se a gente pudesse viver eternamente nessa existência. Não estou falando de morar no céu ou um outro tipo de existência. Mas se a gente morasse aqui para o restante da eternidade, eu acho que tem uma hora que ia ficar sem graça. Né? Como a gente às vezes é egoísta, né? E não aceita a morte de um idoso. Um parente da gente que a gente ama, né? Mas é um idoso. Cara, às vezes a vida daquele idoso ela já está muito cansativa. Né? A pessoa já não consegue mais levantar, não consegue fazer uma sucessão de coisas. E aquela morte, ela é uma solução para aquele problema. E a morte, ela dá uma oportunidade para a gente que está vivo. Quando nós perdemos alguém, é a chance da gente poder viver um pouco daquela pessoa todos os dias. Existem pessoas da humanidade que são revividas todos os dias. No meu caso, por exemplo, do grande Paulo Freire. Ele é revivido através da sua obra. Ele é revivido através do professor de sala de aula. Então ele deixa um legado muito interessante e aquilo conforta as pessoas. Como você que está em casa que perdeu um parente importante, a mãe, o pai, o tio, agora chegou a chance de você viver um pouco do caráter dessa pessoa em você. É uma chance de você reproduzir o conhecimento dessa pessoa, de você reproduzir o caráter dessa pessoa. Né? Você ganha uma oportunidade de ser você instrumento, né, de sobrevida daquela vida que foi perdida. Isso é uma das maneiras da gente poder, não vou dizer se conformar com o luto, mas da gente conviver com o luto. Né? E saber se até aquele momento também vem valendo a pena. Eu tenho passado a observar, Nildo, assim, tenho instruído pessoas a observar dessa maneira, né? E tenho observado que na clínica isso tem um resultado de pronto.